Vamos agora ilustrar o que dissemos, abordando os muitos usos e aplicações do fenômeno da indução. Aliás, dos fenômenos da indução, porque nós temos aplicações envolvendo a indução dos campos eletromagnéticos e a indução das correntes, né? Veja que nós estamos falando, no caso da indução das correntes, de dois novos mecanismos de gerar campos elétricos, além, claro, daquele usual envolvendo a diferença de potencial. Aí nós estamos falando, então, do campo elétrico resultante do gradiente do potencial. Mas não é disso que nós estamos falando. É de duas novas formas de gerar um campo elétrico, e aqui a grandeza física relevante é a força eletromotriz, né? Muito bem. Então, nós temos duas induções, né? As induções de campos, um campo variando dá lugar, gera outro campo, e as leis desse fenômeno. E agora, para resumir, né, a indução ou as induções de correntes, né, que podem acontecer ou por conta da força de Lorentz ou por conta da variação do campo magnético com o tempo. Aqui nós estamos analisando o caso em que os condutores estão em movimento. V é a velocidade de um pequeno elemento, né, do condutor, ou a velocidade de um elétron no interior do condutor, né? Mas, como eu chamei a atenção antes, é muito curioso, porque esses dois fenômenos de indução de correntes, né, eles são descritos por uma lei só. Curiosíssima, né? A lei conhecida como lei de Ampère, né? Ou melhor, lei de Faraday, porque foi Faraday quem descobriu. Mas é uma lei para descrever dois fenômenos distintos. Então, esse é o resumo de tudo. Bom, vamos agora apenas a algumas aplicações onde a gente vai cobrar apenas, né, os transformadores, né, para o aluno entender, né, como funcionam os transformadores. Os outros, na realidade, eles exigem algumas passagens matemáticas e a gente vai fazer isso de uma forma muito rápida, né? Muito bem, então, a primeira é essa aqui, porque a gente não apresentou ainda, né, nenhum vídeo envolvendo o princípio de funcionamento dos motores, né? O fato é que aqui surgem forças, né, sobre esta parte e uma força de mesma intensidade, mas sentido oposto, gerando um binário e colocando, então, uma parte desse motor em rotação, né, as espiras ou as espiras em movimento de rotação. Então, vamos a esse primeiro vídeo. Para este experimento, usaremos um ímã, objetos ferromagnéticos tais como moedas, um pedaço de fio de cobre esmaltado, um suporte feito com fios de cobre ligado a uma pilha e um interruptor. Posicionaremos o ímã embaixo do suporte de cobre ligado à pilha. Agora, iremos confeccionar o rotor do motor. Para isso, usaremos um fio fino de cobre esmaltado e um estilete. Como molde do rotor, usaremos 2 dedos da mão e enrolaremos o fio em torno deles, tomando cuidado de deixar uma sobra de cerca de 5 centímetros de fio nas extremidades. Para afixar as espiras, enrolaremos as próprias extremidades do fio. O rotor deve ficar o mais simétrico possível com relação ao eixo de rotação. Em seguida, com um estilete, raspa-se o esmalte isolante do cobre nas 2 extremidades. Porém, o esmalte deverá ser raspado apenas meia volta do eixo de rotação. A corrente elétrica I, que passa através das espiras do rotor, cria um campo magnético ao redor dos fios. Este campo magnético interage com o campo magnético B do ímã, que aplica uma força F no rotor,
como ilustra os vetores no desenho. Se virarmos o ímã, ou seja, se mudarmos o sentido do campo magnético B, podemos observar que a força também muda de sentido e o rotor começa a girar no sentido contrário. O mesmo aconteceria se o sentido da corrente fosse invertido. Este fenômeno é chamado de efeito motor, no qual um fio percorrido por uma corrente elétrica imerso num campo magnético perpendicular a ela sofre uma força numa direção perpendicular à corrente e ao campo magnético. Já falamos também no caso da indução de campos e isso é a principal conclusão na realidade, essa foi uma revolução do eletromagnetismo, é a previsão por conta dos dois fenômenos, das duas induções de campos, né, a existência então de ondas eletromagnéticas, né, ondas transversais, como nós já chamamos a tensão, e a análise de todo o espectro eletromagnético. Aqui temos uma aplicação de ondas eletromagnéticas, o forno de micro-ondas. Então vamos ver essa experiência. Nesta demonstração usaremos um forno de micro-ondas, um balão volumétrico selado contendo vapor de água a baixa pressão, uma folha de papel alumínio e um prato comum de cerâmica. Começaremos introduzindo o balão volumétrico dentro do forno micro-ondas. Quando ligamos, observamos que o balão se acende emitindo luz em certos pontos de seu interior. Como o balão contém vapor de água a baixa pressão, as ondas eletromagnéticas geradas no interior do forno excitam as moléculas de água, que podem oscilar e vibrar com bastante liberdade, causando a ionização do gás, tornando-o um bom condutor de eletricidade. Este estado da matéria é chamado de plasma, no qual o gás pode atingir temperaturas de milhares de graus Celsius, motivo pelo qual não podemos deixar o balão aceso por muito tempo. Além disso, ao acendê-lo, pode-se observar que aparecem regiões dentro do balão com muita luminosidade e outras escuras. Isto ocorre por causa dos nós e ventres das ondas estacionárias tridimensionais, que se formam no interior do forno. As regiões escuras são dos pontos de nós, e as claras dos pontos de ventres das ondas estacionárias. Outra experiência que ilustra a presença de ondas eletromagnéticas dentro do forno é a indução de correntes elétricas num condutor como o papel alumínio. Quando colocamos algumas tiras de papel alumínio sobre um prato de cerâmica e depois ligamos o forno, as ondas eletromagnéticas induzem correntes elétricas no papel alumínio, que é um bom condutor de eletricidade. Como as tiras são finas e com baixa capacidade térmica, elas logo se superaquecem gerando plasma, ou gás ionizado. O prato de cerâmica é usado justamente por causa das altas temperaturas. Se ele não fosse colocado sob o alumínio, o prato giratório de vidro ou a base do forno poderiam ser drasticamente danificados. Muito bem, vamos agora analisar os transformadores. Eles são realmente muito úteis do ponto de vista tecnológico, né? A ideia aqui seria um circuito conhecido como primário e um outro circuito conhecido como o denominado secundário. Nós vamos aqui simplificar. Temos aqui uma bobina primária, uma bobina secundária. Sobre essa bobina nós temos tensões, vamos usar a linguagem agora de tensão, mas aquilo que calculamos basicamente antes como sendo a força eletromotriz, né? Muito bem, então
o que acontece? Se eu tenho uma corrente no primário, e digamos que o primário tem um certo número de enrolamentos, então NP é o número de espiras, né, do circuito primário, ou da bobina, né, do primário. E NS é o número de bobinas do secundário, número de enrolamentos, né, do circuito secundário, ou da bobina, que estamos chamando de bobina secundária, né? Então, nós temos uma voltagem primária, na verdade, tensão, agindo sobre essa bobina no primário e uma tensão, né, sobre a bobina secundária, né? Muito bem, agora vamos às conclusões às quais a gente pode chegar com esse tipo de arranjo aqui, né? Então, esses transformadores, como a gente sabe, eles são muito úteis. Nós vamos fazer uma experiênciazinha para se perceber a utilidade deles, né? O fato é que a tensão sobre a bobina primária, né, era dado por menos, né, N, número de rolamentos, né, do primário, vezes o dφ dt, mas o fluxo, ele é um fluxo comum, né, a todas as espiras. Então, Vp igual a menos N, índice P, dφ dt. O secundário é igual a menos Ns dφ dt. O mesmo fluxo, né, variando com o tempo. Consequentemente, as tensões, a relação entre as tensões é tal que Vs sobre Vp, secundário, primário, é igual a Ns sobre Np. Ora, aqui temos então já a ideia, né, de como transformar, né? Então eu posso ter no secundário, ou na bobina do secundário, uma tensão, né, tal que essa tensão seja igual à tensão no primário vezes Ns vezes Np. Variando o número de espiras, eu posso variar, eu posso transformar a tensão, né? É isso, no secundário, em função dessa fórmula aqui. Se Ns sobre Np for maior do que 1, Vs é maior do que Vp, né? Além disso, a conservação da energia, né, faz com que a potência seja a mesma. Então, Vs vezes Is é igual a Vp vezes Ip. Consequentemente, Is é igual a Vp sobre Vs vezes Ip. Consequentemente, Is sobre Ip é igual a Np sobre Ns. Ou seja, sobre o secundário eu tenho, então, uma alternativa, né, de variar o número de espiras de tal maneira a ter uma saída no secundário, de tal forma que a tensão seja maior do que a tensão do primário, mas a corrente é muito menor do que a corrente do primário, por conta dessa expressão aqui, né? E, analogamente, o transformador pode transformar uma corrente de entrada numa corrente de saída que seja maior ou menor, né? Ou seja, a corrente de saída pode ser maior ou menor do que a corrente de entrada em função do número de espiras de acordo com essas expressões aqui, né? Então, aqui eu tenho uma experiência, né, bastante simples. Aqui eu tenho 300 espiras, né? E aqui eu tenho 6 espiras, né? Então, veja, eu tenho aqui, na realidade, uma relação de 50, posso ter uma corrente 50 vezes maior, né? Então, vamos ver a consequência disso, ou o uso que podemos fazer disso. Para ilustrar o funcionamento de um transformador, utilizaremos uma base de madeira, pregos comuns de ferro, uma bobina feita de cobre grosso com apenas 6 espiras, e uma bobina de 300 espiras montada em núcleos de ferro. Aqui, o circuito primário será composto por uma bobina de 300 espiras, onde circula a corrente que vem da rede elétrica, e o circuito secundário será composto por uma bobina com apenas 6 espiras, feita com cobre bem grosso.
Para iniciarmos o experimento, iremos afixar um prego de ferro nos terminais da bobina secundária. Ao ligarmos o interruptor, a corrente elétrica alternada que passa através da bobina primária de 300 espiras gerará um campo magnético variável, que se concentrará nos núcleos de ferro. A variação do fluxo do campo magnético que passa pela bobina secundária induz nela um campo elétrico que logo faz com que haja uma corrente elétrica. Esta corrente elétrica encontra uma resistência elétrica maior justamente onde se encontra o prego, que logo começa a se aquecer. Este aquecimento aumenta ainda mais a resistência do prego, que passa a ficar incandescente até chegar a se romper. Se estabelecermos o contato elétrico entre as partes separadas, podemos uni-las novamente e soldar o prego, como ocorre numa máquina de solda elétrica. Vamos agora a uma explicação clássica, né, para o diamagnetismo, né? Agora sim, estamos falando de materiais, né? O fato é que se eu tenho um campo B, né, que varia com o tempo, por exemplo, o que é um campo B que varia com o tempo? Quando eu insiro um campo magnético num material. Ele varia. Ele começa de 0 até o valor atual. É esse tipo de variação que nós estamos falando aqui. Uma variação do campo B com o tempo. Eu coloco ou vou procurar aproximar um ímã de um material. Nesse caso, ao inserir o ímã, o campo magnético vai estar variando com o tempo. Quando atinge o valor final, esse valor nós vamos chamar de campo B, né? Muito bem. Agora, à medida, olha só que coisa curiosa, à medida em que o campo magnético vai variando, aproximam então um ímã de um material, qualquer material, na realidade, qualquer material, vai acontecer isso que eu vou descrever agora, né? Vai surgir um campo elétrico induzido. É isso, indução. Vai surgir um campo elétrico induzido. Ora, o que isso acarreta? É que os elétrons vão experimentar a ação de um campo elétrico induzido. Isso vai provocar o quê? Nós vamos ver. Isso provoca uma variação do momento angular do elétron e, consequentemente, uma variação do momento de dipolo magnético de cada um dos elétrons que compõem os átomos, né? É essa a conclusão a qual a gente vai chegar, né? Então, a ideia é simples, né? Mas dá um pouquinho de trabalho, né? A presença desse campo elétrico leva a um torque, né, que é dado pelo R vetor força elétrica. Então, como a carga elétrica é igual a menos R vetor E, né, esse torque, portanto, eu posso escrevê-lo, né, admitindo o campo elétrico ao longo do eixo Z, tudo, portanto, é B de T vezes K, né, se pode mostrar que esse torque ele está ao longo do eixo K, né? O fato é que, havendo um torque, isso vai me levar, de acordo com essa expressão, a uma variação do momento angular. Olha só, esse campo elétrico induzido leva a uma variação do momento angular. Momento angular de quem? De cada um dos elétrons, né? Então, dl e dt, agora estou considerando componentes, né, pode ser escrito dessa forma. Consequentemente, a variação do momento angular, ela é dada por esta variação dl dt, delta L,
num intervalo de tempo, e no intervalo de tempo essa variação dB dt vai me levar ao campo B, que ele variou de 0 até B. Então é B, o campo magnético que está penetrando no material, né? Então, ΔL é igual a E vezes R ao quadrado. R é a distância do elétron. Agora é a variável ρ, na realidade. Depois a gente vai passar para o caso tridimensional. ΔL tem essa expressão e, portanto, há uma variação do momento de dipolo magnético de cada elétron. E essa variação do momento de dipolo de cada elétron é dado por menos E ao quadrado vezes R ao quadrado, dividido por 4 vezes M é a massa do elétron, vezes B. A mera introdução de um campo magnético faz com que o momento de dipolo de cada elétron varie, gerando, então, uma magnetização do material como um todo. Essa magnetização é tal que o efeito do campo magnético sendo introduzido, ele vai ser tal que essas correntes vão gerar um campo magnético para se contrapor a ele, consequentemente gerando uma força de repulsão, Então, vamos passar de R ao quadrado, que é a distância, né, numa órbita circular, né, para R em todo o espaço, porque isso aqui é importante na mecânica quântica, porque lá é que a gente vai poder calcular essas grandezas, né? Por isso que se diz sempre que todo o magnetismo, na verdade, ele só pode ser bem explicado por meio da mecânica quântica. Na mecânica quântica, eu posso determinar o valor médio, né? R2 psi integral, o valor médio de R ao quadrado. E essa grandeza que aparece aqui. Consequentemente, eu obtenho aqui um resultado para a susceptibilidade elétrica do material. Tem um sinal menos, exatamente, o que indica, então, a repulsão que ocorre em todos os materiais diamagnéticos, né? O fato é o seguinte, na realidade, esse mecanismo aqui, né, ele é tal que eu posso prever, então, a susceptibilidade magnética, né, de tal forma, aqui basta que eu saiba qual é o valor de RI médio de cada elétron. Se eu tenho N elétrons, eu tenho uma soma, se eu tenho Z elétrons, eu tenho uma soma de 1 até Z elétrons. E isso aqui eu só posso realmente obter no contexto da mecânica quântica. Mas essa é a explicação. Esse Q igual a menos alguma coisa indica que o material vai ser repelido. Ou seja, ele vai repelir o ímã. Ele vai repelir o ímã. O que se pode agora perguntar é o seguinte, peraí, mas o que você disse vale para qualquer átomo. É verdade, vale para qualquer átomo. O problema é sempre se predomina o diamagnetismo ou se predomina o paramagnetismo ou o ferromagnetismo, que é muito mais forte, né? Mas, de qualquer maneira, isso aqui realmente vale para qualquer material. Só é que o diamagnetismo, muitas vezes, ele é mascarado pelos outros efeitos, né? Muito bem. Então, aqui eu tenho uma experiência, né, que na realidade é de levitação, mas o princípio de funcionamento é o mesmo, né, no caso anterior do diamagnetismo. Então, vamos ver essa experiência. Neste vídeo, ilustraremos o efeito de um campo magnético variável sobre tubos e anel de alumínio. Para isso, utilizaremos uma bobina com 300 espiras, um núcleo de ferro laminado em forma da letra U, um núcleo de ferro laminado na forma da letra I, anel e tubos de alumínio, suporte de madeira com fios de ligação e um interruptor.
Iniciaremos montando um núcleo de ferro sobre o suporte de madeira e colocando uma bobina num dos lados do ferro. Um núcleo de ferro em forma de I será usado para fechar o circuito e concentrar o campo magnético. Ao ligarmos o interruptor, podemos observar que a corrente elétrica que passa através da bobina cria um campo magnético. O campo magnético criado transforma o conjunto em um eletroímã, que atrai fortemente o outro núcleo. Ao colocarmos um anel de alumínio no núcleo de ferro e ligarmos o interruptor, uma corrente elétrica alternada percorrerá a bobina. Esta corrente elétrica variável produzirá, por sua vez, um campo magnético variável. O mesmo efeito poderá ser observado num pedaço de tubo quadrado de alumínio, que também saltará. Porém, se usarmos um tubo recortado, ele não saltará, mesmo se ligarmos o interruptor. Neste caso, apesar de haver campo elétrico induzido no alumínio, não haverá passagem de corrente elétrica, por causa da fenda que interrompe o circuito. Agora, se forçarmos o tubo e encostarmos suas extremidades, poderemos ver faíscas, que indicam a passagem de uma corrente elétrica. Então, o que nós ilustramos naquele vídeo é exatamente o efeito da lei de Lenz, né? Como o material reage ao aumento do campo magnético, né? É gerando um campo magnético que se opõe a esse e, consequentemente, ocorre a repulsão. É isso que nós vimos ali naquela experiência. Temos aqui uma coisa curiosíssima, né, que é as correntes de Foucault. Isso aqui é a base, na realidade, para os freios magnéticos, né? O que acontece? Eu tento, isso acontece especialmente no caso dos metais, eu tento aproximar um ímã. Ora, o fluxo do campo magnético está variando, o campo magnético está variando com o tempo. Consequentemente, surge um campo elétrico induzido. Sim, e esse campo elétrico vai colocar os elétrons em movimento. Surgem, portanto, correntes no interior do material. Correntes elétricas. Essas correntes são conhecidas como correntes de Foucault. E isso tem grandes aplicações tecnológicas, né? Então, o que a gente pode fazer aqui, uma experiência, né, é ver como um pêndulo constituído de um metal, ele acaba sendo atenuado o seu movimento muito rapidamente por conta do surgimento dessas correntes de Foucault e a dissipação de energia, não exatamente cinética em alguns casos, né, como no caso dos freios lá de energia cinética, né, mas de energia mecânica de uma maneira geral em calor, né? E isso muitas vezes é útil, mas muitas vezes também a gente quer evitar. Então, vamos ver esse vídeo aqui para ilustrar como o uso do que a gente chama de freio magnético, freios magnéticos. Para demonstrar o efeito de freio magnético baseado na lei de Lenz, usaremos um trilho de alumínio, um tubo de alumínio com janelas, um ímã cilíndrico de neodímio, um cilindro de PVC e uma moeda. O cilindro rosa é um ímã de neodímio, enquanto o cilindro laranja é de PVC. Assim, a interação será forte apenas entre o ímã e a moeda. O alumínio não é um material ferromagnético e, por isso, não atrai fortemente o ímã. Começaremos a experiência posicionando o trilho de alumínio para ser usado como um plano inclinado. Soltando o PVC ou a moeda do alto do trilho inclinado, eles caem, deslizando com grande aceleração.
Porém, quando soltamos o ímã da mesma posição, ele cai praticamente sem aceleração. O mesmo pode ser observado com o tubo de alumínio. O ímã cai praticamente com velocidade constante, sem aceleração, comprovando que há uma força que compensa a força-peso do ímã. Os dois experimentos ilustram o efeito de um freio magnético. O ímã em repouso quase não interage com o alumínio, mas, em movimento, pode ter forte interação. Isso ocorre pois, em movimento, o campo magnético do ímã induz um campo elétrico no alumínio, que gera uma corrente elétrica. Esta corrente elétrica, por sua vez, produz um campo magnético que interage com o campo magnético do ímã, fazendo com que assim ele freie. Para evitar muitas vezes essas perdas, né, por conta dessas correntes, a gente introduz algumas ranhuras, né, no material, de tal maneira a evitar essas correntes, né, conhecidas como correntes de Foucault. Durante muito tempo, reinou absoluto um tipo de acelerador conhecido como Betatron. Aliás, a história do Instituto de Física é um pouco ligada a esse tipo de acelerador. Lá no Instituto tínhamos um acelerador eletrostático no início, acelerando mediante diferença de potencial, e um segundo acelerador, conhecido como Betatron, que acelera as partículas, elétrons, né, fazendo com que as partículas se movam num tubo inserido numa região que tem um campo magnético que varia com o tempo. É claro que sobre ela atua uma força. Aqui eu tenho basicamente a descrição utilizando a segunda lei de Newton, não importa, mas o que importa é o seguinte, é que os elétrons podem ficar girando, né, numa órbita praticamente circular, né, e sendo acelerados, né, mediante a variação, apenas a variação do campo magnético com o tempo, né? Então, esse foi um dos primeiros aceleradores, né, que funcionavam de uma forma diferente dos aceleradores eletrostáticos, onde você estabelecia uma grande diferença de potencial, acelerava por conta da diferença de potencial. Aqui você tem a aceleração por conta do fenômeno aqui da indução. Então, não vamos dar muitos exemplos. E aqui eu tenho uma coisa muito curiosa, parece até um brinquedo, né, conhecido como canhão de Gauss, né? A gente não vai explicar isso, quem sabe nas aulas, nas práticas, né, de ensino. E vamos então a essa experiência sobre o canhão de Gauss. O fato é que temos muitas aplicações das induções dos campos elétricos e das induções das correntes, né? Isso mudou muito as nossas vidas e é por essa razão que é importante entender esses fenômenos da maneira mais completa possível.